Você tocou nesse ponto do cenário golpista do 8 de janeiro para trazer uma outra parte da entrevista de Jair Bolsonaro nessa coletiva ali improvisada com os jornalistas, porque ele foi questionado sobre isso. E ele fala, eu não considero que o 8 de janeiro foi um golpe, não tinha uma pessoa com um canivete ali. Você acha que essa justificativa de Jair Bolsonaro, a despeito do que acabou de falar aqui Fábio Piperno, Gustavo Segré, sobre tentativa de explosão em aeroporto, não configuraria um golpe e não poderia de fato ser incluído, inclusive com esses dados que foram apresentados pelo senador Marcos Duval, nessa denúncia que ele fez e do qual ele se torna investigado agora? É difícil vincular as coisas por uma questão relativamente simples na prova. Não vi, até agora, nenhum vínculo entre essa tentativa de atentado no aeroporto com nenhuma pessoa que esteja presa, acusada do golpe ou do vandalismo ou como a gente queira falar. Então, podem ser coisas desconexas, utilizadas de uma forma vinculante a um assunto em si, que seria o acontecido no 8 de janeiro. Desde sempre, e eu estudei muito essa questão, o primeiro golpe de Estado foi no 509 a.C. E nós já falamos aqui no 3 em 1 sobre isso. Qualquer golpe de Estado tem duas características desde esse momento, e foram mais de 2.000 na história do mundo. A primeira é participação de homens jovens. E a segunda, demonstração de armamento que suponha que a pessoa que está no poder tenha que deixar o poder para benefício próprio ou da sociedade que ele representa. Não é o que a gente viu nesse dia. Então, nessas duas características, e seria a primeira vez na história do mundo que tem um golpe de Estado com vendedor de algodão doce e cadeira de praia. Ou seja, isso entraria na analogia do mundo. De qualquer maneira, a gente não pode deixar de considerar que pode ter alguma pessoa que tenha essa vontade. E aí vem a outra questão. Se o Marcos Duval, senador Marcos Duval, ele estava participando desse projeto, a minha pergunta é por que ele não estava no meio das pessoas? Porque quando você apela a uma necessidade de depor algum presidente ou algum primeiro mandatário, tem que ter alguém a que teoricamente ele deve entregar o mando em função desse golpe. Quem era esse alguém? Não tendo esse alguém, fica complicado a prova de dizer que isso era um golpe de Estado. Fala, Capês, você levantou a mão. A questão é a seguinte, golpe, Sua Excelência, o fato. Desde o ano passado, eu tenho ouvido um monte de gente estúpida falando estupidez, coisa que não tem o menor sentido, a menor chance de dar certo. Ou seja, um golpe de Estado praticado nas atuais circunstâncias, que não tem Guerra Fria, em que o mundo está totalmente democratizado, que não há ambiente no país para isso. Falar-se em guerra de Estado, em golpe de Estado, só uma pessoa realmente muito ignorante. E muita gente falou muita bobagem. Agora, como é que nós vamos saber a real extensão se tinha alguém com alguma intenção ou que tenha feito algum movimento concreto, minimamente possível, para levar a um golpe de Estado? Repito, a questão de ser um domingo com todos os prédios fechados, a chance de haver algum resultado concreto disso é nula. Agora, essa investigação, a gente espera que a investigação da Polícia Federal se centre no rastreamento de mensagens, o que foi conversado, quem planejou o quê, tem alguma pessoa com poder de fato, de decisão, de comando, que poderia levar adiante esse golpe? Até agora, as investigações estão numa superficialidade muito grande, as denúncias são denúncias genéricas, que não discriminam as condutas, e estão colocando pessoas, muitas delas estavam inclusive andando pela esplanada dos ministérios. É preciso separar o joio do trigo e aprofundar essa investigação, porque até agora não surgiu nenhum elemento concreto que demonstrasse que havia realmente um risco real das Forças Armadas tomarem o poder e aplicarem um golpe de Estado. Sem o quê? Óbvio que não haveria golpe de Estado com pessoas desarmadas andando na esplanada dos ministérios. Piperno, Segré e Capês apresentaram argumentos bem parecidos aqui, cada um se aprofundando à sua maneira. E eu percebi que você reagiu em ambos. Você gostaria de contra-argumentar alguma coisa, principalmente em relação a essa fala de Jair Bolsonaro agora há pouco para os jornalistas, de que ele não considera que o ato de 8 de janeiro foi um golpe porque não havia sequer uma pessoa com um canivete ali. E quem aplicaria o golpe no domingo, ele menciona, sendo que não havia ninguém nas cadeiras das quais pessoas poderiam ser retiradas, e aí mencionando ministros e também parlamentares. Foi golpe, golpista não respeita sábados, domingos e feriados, né? A gente já viu muitas vezes da história. Aliás, nos últimos tempos, eu poderia, inclusive, parar aqui agora
e puxar, olha, dezenas e dezenas de relatos de armas encontradas, gente com arma, gente que confessou que financiou arma, que estavam lá escondidas nos quartéis. Gente, por exemplo, que se orgulha, que bate no peito e fala, não, eu estava lá e eu queria derrubar. Aliás, deputado, a gente citou aqui algumas vezes, deputado distrital lá de, enfim, um cara lá de Brasília, um outro aliás, desculpa, um deputado de Goiânia. A gente, por exemplo, tinha dono de rádio falando, não, eu fui lá, eu banquei, eu coloquei dinheiro, eu paguei transporte para a gente derrubar. Se não havia uma organicidade, se não havia, de fato, um comando único, isso é uma outra questão. Agora, havia sim um ambiente para se tentar exatamente causar um estado de convulsão para que depois a gente, enfim, tivesse outras consequências. Agora, por exemplo, eu posso citar vários, porque vocês estão pensando no golpe de Estado clássico, aquele que a milicada lá, os fascínoras fardados invadiam e davam, enfim, derrubavam o poder. Hoje você tem outras modalidades. Por exemplo, Fernando Lugo caiu com 36 horas de ação do parlamento. A gente viu, por exemplo, na Romênia, Ceausescu, o povo lá invadiu, expulsou e matou. E matou a família. Não era uma ação do exército se rebelando contra o governo romeno. Era uma ação popular. E eu posso citar vários outros nos últimos tempos que fogem daquele figurino clássico. Capês. Só para situar bastante a nossa posição no debate, é óbvio, qualquer pessoa que tenha um mínimo de senso e um mínimo de massa encefálica vai condenar aqueles atos de destruição do nosso patrimônio, do patrimônio de todo o povo. Ou seja, as pessoas que ingressaram nos prédios públicos, destruíram bens de valor histórico, atentaram contra essas instituições, valores da democracia, merecem ser punidas exemplarmente, claro, evidente, inclusive como associação, que se não organização criminosa, pelo menos associação criminosa, porque vários foram os crimes ali praticados. O que nós estamos discutindo é o seguinte: qual foi o potencial para que aquela ação redundasse numa tomada de poder, numa derrubada do presidente eleito, numa adesão das Forças Armadas, para que efetivamente houvesse uma alteração criminosa e abrupta do poder, e não a transição democrática. Essa é a questão que tem que ser colocada. Daí, você consegue mensurar, não tirar a responsabilidade, mas você consegue efetivamente, com base na lei e análise serena dos fatos, atribuir a cada um o que é seu. Cada um responder pelo seu crime na medida da sua culpabilidade. E verificar quem está por trás desse planejamento. Voltando ao senador Marcos Duval, me parece apenas um boquirroto, alguém que fala sem parar, que diz que é da SWAT. Senador, respeito o senhor. Estou só dizendo que o seu estado não é legal e não reflete alguém com capacidade mínima de articular qualquer golpe que seja efetivo. Segré. Quando a gente avalia a situação que mencionava Piperno sobre golpes, ele mencionou um exemplo muito interessante da família que foi assassinada e que deporam o presidente que estava na casa do governo nesse momento. Do Lugo, do Paraguai, foi mais que um golpe, uma questão vinculada com o legislativo que depõe o presidente. Mas para isso tem que estar alguém, e tem que ter outro alguém que disse: eu assumo, como foi o caso do Chávez, na época que ele tentou o golpe de Estado antes da questão democrática na Venezuela, em que disse: eu sou uma autoridade que quero depor a você, então você sai e eu entro. Mas não tinha essa questão. E aí, como outra consequência, imagine alguém: Piperno, eu quero fazer um golpe de Estado, você me financiaria um pouquinho de dinheiro? Não me parece lógico que alguém financie se imaginando que ele queira fazer um golpe de Estado, não conversa com quem será o líder dessa questão, o que não foi feito também. Então, me parece que, e concluímos absolutamente todos, é deplorável o que aconteceu, mas me parece mais dessa questão de narrativa de continuar levando para o lado do golpe sem ter o argumento do golpe efetivamente em função da história. Fala, Piperno. Não, houve uma tentativa, inclusive militares, toda hora surge mais algum que eu trocou mensagens, ou confessa, ou alguém puxa no tweet, quer dizer, a gente tem já Veja, ninguém está dizendo aqui que as Forças Armadas, enquanto instituição, aderiram a isso. O que já foi, inclusive, comprovado é que
muitos fardados, até por ação individual, eram favoráveis a isso, estavam lá no 8 de janeiro, e fora aqueles que trocaram mensagens. E agora, tem uma outra coisa desse detalhe do Marcos Duval que me chama a atenção. Ontem a bancada Bolsonaro se esforçou muito para defender o Mauro Cid. Eu disse aqui, olha, eles estão morrendo de medo do Mauro Cid. Agora, no caso do Marcos Duval, não tem ninguém que vá entregar um pedaço da unha por ele. E eu quero aproveitar